Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para nossa linha de hoje? Nossa linha de hoje vai estar legal, porque vamos falar sobre a biodiversidade e a classificação dos seres vivos. Galera, fica aí, preste atenção que vamos agora mesmo. Professor Jonas Souza na área e vamos lá para nossa aulinha de ciências. Então vamos lá. Primeira coisa, classificação. Como é que é feita então a classificação dos seres vivos? A classificação dos seres vivos é feita a partir da observação das características. Então, observa-se as características, então classifica o indivíduo. Beleza? Então vamos lá para a gente entender mais ou menos como funciona isso. Ó, nós temos aí o exemplo de animais e plantas. Temos o porco, o cavalo e a planta, certo? Ela forma a vida e elas vão ter características distintas. Concordam? Certo. Então, o que nós vamos observar aí? Que a ciência que estuda os seres vivos é chamada também de biologia, que é a ciência que estuda os seres vivos, certo? E aí nós vamos ver aí o seguinte. Passando aqui adiante, vamos ver como classificar. Então, por que classificar? Né? Essa é a pergunta. Por que classificar? Pronto. Então, vamos classificar os seres vivos para poder a gente ter um melhor aproveitamento nos estudos. Beleza? Então, seguindo aqui adiante, vamos ver lá. Vamos ter seres autótrofos. E aí vem a pergunta. O que são os seres autótrofos? Aí vocês vão responder. São aqueles que produzem seu próprio alimento. Quer que eu repita? São aqueles que produzem seu próprio alimento. Então esses são os seres autótrofos. Aí eu vou dar um exemplo aí, ó. As algas. Certo? O plâncton. Um exemplo aí de um ser fotossintetizante, aquele que produz seu próprio alimento, ou seja, são seres autótrofos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento, beleza? Seguindo aqui adiante, vamos ver também os seres heterótrofos. O que são os seres heterótrofos? São aqueles que precisam comer, ou seja, eles precisam se alimentar para poder adquirir a energia. Como é que ele adquire energia? Através da alimentação. Então eles precisam comer para poder produzir energia para o seu corpo, certo? Quer um exemplo deles? Vamos lá. Nós temos aí o cão e temos aí o cogumelo. Um é um fungo e o outro é um animal. Eles são heterótrofos? Sim. Por que eles são heterótrofos? Porque eles precisam comer para poder adquirir energia, certo? Seguindo adiante. O conceito de espécie. E aí quando eu falo em espécie, nós vamos definir a primeira coisa. Ele vai ser dividido em partes. Primeira parte aí. São semelhantes. Ou seja, sempre geram descendentes que parecem. Ou seja, sempre geram filhos que parecem com os pais. Interessante isso, né? 2. São capazes de cruzar. Ou seja, em condições naturais, podem gerar filhotes. É isso. Capaz de cruzar, ou seja, eles podem gerar filhotes. E o 3, descendentes férteis, ou seja, os filhotes que nascerem aí, quando estiverem adultos, eles também têm que ser férteis, eles têm que ter a capacidade também de produzir filhotes. Ou seja, então, conceito de espécie, seres semelhantes, capazes de cruzar, gerar descendentes férteis. Respondi a sua pergunta? Respondido, então, voltando lá, seres semelhantes, capazes de cruzar e ter descendentes férteis. Então, esse é o conceito de espécie, beleza? Seguindo adiante, vamos para nossa atividade, né? Então, a primeira questãozinha tem assim: identifique entre as alternativas aquela que indica corretamente o organismo autótrofo, autotrófico, aliás. Seguindo adiante, a segunda questão tem assim: alguns decompositores são. Os decompositores, pessoal, são aqueles que decompõem a matéria. Vocês acham o quê? Que ele vai produzir seu próprio alimento ou ele vai comer? Certo? Eles são autótrofos ou são heterótrofos? E aí fica a perguntinha para vocês. Beleza, galera? Seguindo aqui adiante. Deixa eu pegar aqui e vamos seguir adiante. Seguindo adiante, vamos ver sobre a classificação de Linneu. Todos os seres vivos eles são classificados de acordo com um critério. Aí vamos entender qual é o critério hoje. Certo? Então, classificação de Linneu. Quem foi Linneu? Linneu foi um cientista, certo? Também conhecido como Carlos von Linné. Ele foi um botânico, zoólogo, taxonomista e médico. E o que ele fez? Ele criou, certo, esse sistema de classificação. Como é? É uma língua imutável.
certo? Por que ele escolheu o latim? Justamente por isso. O latim é uma linguagem, era uma língua falada pelos antigos romanos, certo? Então, os latinos, certo? E aí o que acontece? Ele utilizava o latim, ele resolveu utilizar o latim porque o latim ele não sofre variações no decorrer do tempo, certo? Como a nossa língua portuguesa, a cada tempo ela vai surgindo novas palavras, surgindo nova coisa. E o latim não, o latim ele permanece a mesma língua, certo? Então por isso a escolha do latim, certo? Qual é outro detalhe importante? Ele criou o sistema que nós chamamos de nomenclatura binomial. Repetindo, nomenclatura binomial. Como assim, professor? Significa que o nome das espécies tinham dois nomes. Então, vamos dar um exemplo aí do gato. Como é que é chamar esses dois nomes? Primeiro, ele pegou o gênero, certo? Do gato, certo? O nome científico dele vai ter gênero, que é a primeira parte, e sempre vai iniciar com a letra maiúscula. Vamos ter o epiteto específico, e o epiteto específico é a segunda parte do nome. É como se fosse o sobrenome, beleza? E aí o que acontece de tão interessante aí? Que nesse sobrenome, todos eles vai ser em letra minúscula. Não tem nada de letra maiúscula. Entenda bem. O gênero começa com a primeira letra maiúscula. O epiteto específico, nada de letra maiúscula, tudo minúsculo. Beleza? Seguindo aqui adiante, aí nós vamos ver que ele vai ter os dois nomes. Então, como é o nome científico do danado gato? O nome científico do danado gato é o Felis catus. Observe aí que o F vai ser maiúsculo, certo? Então, o gênero está correto. E o catus, certo? Então, esse é o nome do gato que nós conhecemos, certo? Então, ele vai ter o gênero e o epiteto específico, formando então o nome dele, ok? Seguindo adiante, observação importante: os nomes devem ser escritos ou em itálico, ou seja, as letras tudo deitadinha, certo? Ou eles vão ser sublinhados, certo? Ou seja, quando tiver um texto, ele vai ter que estar em destaque, certo? Então, esse é um fator importante. Então, ele vai ter que estar destacado no texto para você, então, identificar esses nomes científicos. Beleza? Beleza? Então, vamos lá, seguindo adiante. Gênero. Gênero. Aí eu trouxe aqui imagem de 3 animais, certo? Quais são eles? O tigre, a onça e o leão. O que eu posso observar de tão legal aí? Que eles vão compartilhar, ó, se você observar, ó, o que ele vai ter em comum? Se nós observarmos, ele vai ter em comum uma coisa chamada de gênero, ou seja, eles são de espécies diferentes, porém compartilham o mesmo gênero. Ou seja, um vai ser o Panthera tigris, o outro Panthera unca e o outro Panthera leo, certo? Então, eles vão compartilhar o mesmo gênero, ok? Então, isso é muito importante para a gente entender a classificação. Ou seja, são seres de espécies diferentes, porém, eles vão compartilhar o mesmo gênero, ok? E aí nós vamos ver como é, então, essa organização. Então, os seres vivos, eles serão organizados em categorias. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá, né? Eu tenho aí, por exemplo, a espécie. Vou dar um exemplo aí do cão ou do cachorro, né? Ok? Então, o cachorro aí é um exemplo de uma espécie. É o Canis familiaris, que é o nosso cachorro, né? O nosso querido vira-lata. Mas nós vamos ter aí, ó, as espécies elas vão ser agrupadas em um gênero. Aí quem que vai participar do mesmo gênero do que o cachorro? Vamos ter o lobo e o cachorro. O cachorro que a gente já viu é o Canis familiaris. Já o lobo vai ser o Canis lupus. Olha aí, mesmo gênero, Canis lupus e Canis familiaris. E esses animais que estão no mesmo gênero, eles vão compartilhar a mesma família, vai compartilhar família. Aí vamos dar um exemplo aí da família, o lobo, o cachorro e a raposa, certo? Eles são da mesma família, certo? Dos canídeos, certo? Ok? Dos canídeos mesmo, certo? Então os canídeos, certo? Eles são, no caso aí, a família desses animais, do cachorro, do lobo e da raposa, certo? Seguindo adiante, as famílias serão agrupadas em ordem, certo? E aí qual é a ordem aí? A ordem dos carnívoros, certo? Aí nós vamos ter aí no caso o cachorro, vamos ter a raposa, vamos ter o coiote, certo? Vamos ter o cachorro vinagre, certo?
E todos eles compartilham a mesma ordem, certo? Também vamos ter aí no caso, as ordens, elas serão organizadas em um grupo bem maior. Como é que eu chamo esse grupo então? É a classe. E aí a classe nós vamos ver que vai abranger muito mais organismos. Como por exemplo, o lobo, o cachorro, a raposa, certo? Vamos ter mais quem? Vamos ter o cachorro vinagre, o gato, o porco, o humano. Ou seja, o humano faz parte da mesma classe dos cachorros? Sim, porque nós somos mamíferos. Então todos os seres que mamam, eles estão na mesma classe. Então a mesma classe, nós vamos ter, por exemplo, a baleia, certo? Ela também faz parte desta classe. E as classes, elas por sua vez serão organizadas em filo. E aí o filo, nós vamos observar que vai ter mais indivíduos aí, ó. Vamos ter, por exemplo, o lobo, o cachorro, a raposa, o ser humano, o porco, a galinha, a tartaruga. O filo aí vai ter esses organismos, todos aqueles que têm coluna vertebral, ok? Seguindo adiante, vamos ter aí para finalizar o reino. E aí no reino nós vamos ter todos os animais, certo? Então o reino que nós vivemos é o reino animal, certo? E aí nós vamos ter aí, ó, além dos animais que têm coluna vertebral, aqueles também que não têm coluna vertebral, certo? Então, neste caso, nós vamos ter a lombriga, vamos ter a tênia, vamos ter a água-viva. Todos eles são animais? São, então eles pertencem ao mesmo reino. Resumindo, as categorias dos seres vivos vão ser organizadas desta forma: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza? Galerinha, seguindo adiante, para a gente não perder muito tempo, e a gente falou sobre regra de nomenclatura, só para a gente resumir, né? Vamos para a nossa questãozinha. E aí, o que ele diz na questãozinha aí? Vamos só dar uma olhadinha aí, o que ele diz. Ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que o nome científico da ararinha azul encontra-se de acordo com as regras de nomenclatura binomial. E agora? Aí você vai responder, né? Não posso dizer agora, né? Vamos para a próxima. O cão doméstico, o Canis familiaris, e o lobo, Canis lupus, o coiote, o Canis latras, pertence à mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de um mesmo. Aí você vai responder também essa questãozinha que tá facinha. Galerinha, nossa aula fica por aqui. Agradeço vocês por estarem aí, certo? Façam as atividades corretamente e até a próxima. Valeu, galerinha!